Universalidade, integralidade e equidade são os três princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. A universalidade do SUS é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Para entender melhor o que é a universalidade, o que a gente ganha com isso, vamos voltar no tempo e entender pré-Sistema Único de Saúde, como se dava o acesso à saúde. Como é que a gente pode entender o Brasil pré-SUS? O SUS era um sistema totalmente dividido, em que ele cuidava dos indivíduos que faziam parte daquele grupamento, médicos, engenheiros, químicos, sempre ligado a um conjunto de profissões e que você não atendia mais ninguém. Então, pessoas que não estivessem agrupadas em algum segmento que tivesse recurso para garantir isso, eles eram desvinculados de qualquer conceito que nós temos da saúde, que é uma saúde bem maior do que muitas pessoas ainda têm. Quem não tinha vínculo, então? Quem não tinha vínculo, ficava entregue à sua própria sorte. Antigamente tinha uma coisa que a gente chamava indigente, era a pessoa que não tinha direito a nada. Parece que estão querendo voltar com essa história do indigente. Estão querendo subtrair direito atualmente. O governo interino parece que está nesse caminho. Voltar a antes da era Vargas. Porque o que o Oscar acabou de falar ocorreu nos anos 30 com Vargas. Eles querem acabar com todos esses direitos, fazer com que a população seja indigente. A Constituição de 88 fez com que essas pessoas, todos nós, todo cidadão brasileiro, pudesse obter o cuidado que necessita. Na pior das hipóteses, ter direito a reivindicá-lo e exigir dos governos que o ofereçam. Existia, por exemplo, o INAMPS, que é uma sigla que as pessoas lembram, mesmo as que não são da época, e muitas vezes ainda falam, vou lá no INAMPS. O que era o INAMPS? O INAMPS estava ligado diretamente ao que era o serviço assistencialista, assim, médico, né? Você já tinha o Ministério da Saúde, você já tinha o Ministério da Previdência Social, só que um ficava, né, com as atividades de promoção da saúde, as grandes prevenções, o controle das grandes doenças, isso estava a cargo da saúde, e todo atendimento médico assistencial estava ligado ao Ministério da Previdência, que estava ligado com quem contribuía, ou seja, quem tinha carteira assinada. Então, o acesso à saúde ele era regulado por isso, por quem contribuía com a Previdência. Como é que a gente pode entender, então, até trazendo alguns indicadores, essa saúde pré-SUS? Era muito pior do que a pós-SUS. O que a gente tinha era uma completa falta de possibilidade de assistência da população mais pobre do país. Exatamente como foi já falado pelos outros, essas pessoas se assistiam nas santas casas de misericórdia, nos hospitais universitários, serviam de instrumento de treinamento para os estudantes de medicina, de enfermagem. Esse era o lugar do pobre no sistema de saúde antes do SUS. Portanto, ficar entregue à própria sorte, como disse Noronha, né? Portanto, a gente pode entender que antes do direito universal à saúde, você precisava ou estar vinculado a uma profissão e contribuir para a Previdência, ou entender como um favor a prestação de serviço de saúde? Assim, em boa medida acabava funcionando como benesse, dependendo das condições, ou você tinha que ficar literalmente abandonado à própria sorte, né? Então, nessas condições, era muito difícil poder fluir qualquer tipo de assistência, sobretudo da perspectiva desse programa. Tanto o que foi quanto o que pode ser, se vingar o programa que está sendo proposto, é voltar ao SUS de pobre. Nós vamos ter um sistema que contemple ou só cuide da saúde só de um pedaço da saúde para quem pode menos. E isso é a antítese do SUS. Não foi construído esse modelo que a gente premia, que a gente contempla, com essas ambiguidades. Primeiro, você não investe em tecnologia, porque é muito caro. Se é muito caro, não vai se investir. Então você tem como programas clássicos, mundialmente falando, que você vai ter que abandonar, por exemplo, imunizações, no qual a Fiocruz é uma campeã de linha.
Essa é uma das ideias. Alguns problemas que nós temos com o programa de AIDS também estão associados a isso. Bota menos dinheiro porque o povo que pode se garantir com dinheiro, com recurso, tem dinheiro, tá bem. O resto, a tendência é a falência deles. Essa é uma antítese. A loucura proposta é uma antítese da Constituição. Então, se é uma antítese da Constituição, ela não tem que ser respeitada. É importante a gente falar dessas coisas porque muita gente não sabe, né, que antes do SUS era assim, né? Eu queria comentar que o que a gente teve no sistema de saúde foi realmente uma cobertura universal com a Constituição do SUS para toda a população brasileira. Tem uma pesquisa que foi feita, a Pesquisa Mundial da Saúde, que encontrou que 98% das pessoas que procuraram atenção médica foram atendidas. Isso significa que todos conseguem ser atendidos. Isso não existia antes de jeito algum. Se você pensar, por exemplo, na assistência ao parto, assistência pré-natal, 99% das mulheres são assistidas em hospitais e 99% das mulheres têm o seu pré-natal assegurado na rede pública ou privada, dependendo do interesse, mas cobre a população brasileira toda. Então, universalidade é isso, é todos terem direito, todos terem acesso, e tem um outro conceito importante atrás disso, principalmente os que mais precisam. E nessa linha de todos terem direito, todos terem acesso, que a Duca coloca, também é importante pensar que como é que a gente faz universalidade, né? Como é que a gente garante assim o acesso universal? Porque além dos desafios políticos também que já foram colocados, tem o desafio do próprio contexto que a gente tem no Brasil de diferentes perfis epidemiológicos, demográficos, sociais, estruturais, e fazer universalidade em cada lugar realmente vai ser diferente, né? E aí a gente abarca outras diretrizes e outros princípios do SUS que ajudam a pensar em como de fato chegar nesse princípio que é colocado como uma imagem objetiva que a gente vai tentando aos poucos conseguir, sabe que tem desafios que estão colocados. Outros princípios que são integralidade e equidade que a gente vai ver em outros programas do Unidiversidade. Agora, esse direito à saúde, esse direito universal que a gente está falando aqui, não foi dado de graça, foi conquistado. Como? No próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Epidauro do Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade. No bloco anterior ficou bem claro como que era não ter direito à saúde, como que era antes do SUS. Isso tudo se deveu a uma conquista. Ninguém deu o direito de graça para ninguém. Como é que a gente pode falar um pouco sobre essa conquista? Bom, essa é uma conquista histórica da sociedade brasileira, e pensar inclusive que vem da luta política chamada, o movimento ficou conhecido como Reforma Sanitária, movimento esse que teve grande parte, uma potência de toda a sociedade participando, lutando por isso, da qual a gente pode chamar aqui de engajamento público, um pouco da ideia de que a sociedade começa a se empoderar de uma luta para poder garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado. Um movimento de reforma sanitária que acabou tendo um seu momento de consagração em 88. Quer dizer, antes em 86 com a oitava, né? Nós já começamos em 85 com a Nova República, já começaram as primeiras medidas com a Nova República, quando é a época que Ézio Cordeiro era presidente do INAMPS, em que o INAMPS parou de exigir carteira de trabalho para pessoas serem atendidas nos seus hospitais. Nós começamos esse processo anteriormente à Constituição e embasando a Constituição. E eu queria fazer um comentário agora, Renato, uma coisa importante. O que inspirou esses sanitaristas, essa sociedade brasileira, para o movimento da reforma sanitária brasileira? Foi aquilo que assistimos nas Olimpíadas, estamos começando as Olimpíadas do Rio de Janeiro, as Olimpíadas de Londres. Como começaram? Alguém pode se lembrar ou pode buscar na televisão. Era uma comemoração, a celebração da grande conquista do povo inglês, que foi o Serviço Nacional de Saúde, criado em 46. As Olimpíadas abriram com enfermeiros entrando no campo de futebol, carregando marcas, comemorando aquilo que é o sistema dos mais universais do mundo, numa sociedade capitalista, porque foi preciso vontade política e mobilização da classe operária inglesa. Essa inspiração de que a cada um deve ser dado o cuidado que necessita e não seja dado a cada um o cuidado que ele pode pagar. Esse é o princípio básico da universalidade. O sujeito, cada cidadão e cidadã, deve receber o cuidado que precisa de acordo com as suas necessidades e não com a sua capacidade de pagar.
Isso é universalidade e essa é o desiderato da Constituição de 88. Qual era o conceito de saúde que estava na reforma sanitária? Era um conceito amplo, esse que a OMS também tem sobre saúde, que é um direito de bem-estar físico, social, mental e até espiritual. E por isso que a reforma sanitária incluía as outras políticas públicas que precisam dar base a esse direito de saúde. E eu queria comentar que sem as outras políticas públicas, o Brasil, de educação, de complementação de renda, de habitação, dentre outras, e da saúde propriamente, todas elas agora em risco, com esse governo interino e golpista, eu acho que essas políticas foram que deram sustentação e capacidade do Brasil responder em 2015 ao compromisso que ele assumiu com a Organização das Nações Unidas sobre os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. O Brasil se apresentou muito bem, teve resultados excelentes, porque essa parte excluída, pobre da população brasileira, foi contemplada com políticas públicas compensatórias que permitiram que esse grupo compusesse uma condição de saúde capaz de mostrar indicadores tão melhores como o Brasil fez. Portanto, só a área da saúde não dá conta e dentro da área da saúde, só a assistência também não dá conta, né? Não dá conta. Quando a gente fala de universalidade, a gente também fala das ações de assistência, mas também de promoção, de prevenção e de recuperação. E num cenário de desmonte do SUS, é o que a gente vivencia, por consequência, você tem o desmonte da universalidade e o desmonte do próprio direito social à saúde. Quando você vê, por exemplo, o baixo financiamento continuando a cada época, a tentativa de elaboração, criação de planos privados populares de saúde para a população mais pobre, a tentativa de regulamentar a dupla porta de entrada nos hospitais públicos, isso você desmonta o SUS, desmonta a universalidade. Não é só isso, nós estamos falando de um sistema que está operando há 28 anos. Oitava Conferência, Constituição e tudo mais. Nós temos um problema muito grande. A gente está sendo investido no projeto do SUS, do Sistema Único de Saúde, o desmonte no subfinanciamento. Quando você não coloca o volume de recursos necessários para fazer a cadeia toda, você está investindo em acabar. Nós vamos voltar a um sistema que as pessoas que puderem vão poder mais. Em demérito, as que não podem, as que já não podem ou as que podem menos. Você vai ter que fazer opção. A sociedade vai ter que fazer uma opção. Eu vou pagar a saúde do meu filho ou da minha mãe, na minha própria família. Porque o Estado está pensando equivocadamente que o sistema se regula com o privado. A prova que não regula com o privado é o sistema de imunização brasileiro. Que existem vacinas com alto custo, mas que são dadas para qualquer um. Então, esse é um exemplo que muito bem aplicado no mundo inteiro, é um exemplo para o país, mas é um exemplo que o governo e alguns governos entendem que ele é equivocado, porque eles querem que quem possa mais e quem tenha mais recurso seja parte do sistema e o resto não exista no sistema. O exemplo das imunizações deixa bem claro o que é universalidade, né? Na época das campanhas ou até fora delas, todos temos direito a vacinas. O subfinanciamento, de alguma maneira, do sistema mostra também que a precarização, a pauperização do próprio sistema, o sucateamento do sistema, aponta não para, e associada ao desenho de crise, isso não aponta só para um problema de crise ou para o próprio limite do sistema. Isso aponta, na verdade, para a ideia de que a crise é projeto, sobretudo nesse governo, né? Assim, crise da saúde, ela não é necessariamente só uma crise. O sucateamento do sistema, o baixo financiamento, o não cumprimento das metas, e inclusive para garantir assistência plena. Isso é muito mais projeto do que propriamente crise. Qual é o projeto? O projeto é de destruição do próprio sistema, né? E uma das perspectivas que a gente pode, de alguma maneira, falar disso, sobre a questão do investimento, né, também, investimento em pesquisa, se a gente olhar que a maior parte, né, assim, 90% da população do investimento mundial de pesquisa em saúde é voltado para doenças que atingem 10% da população, né? E, por outro lado, os 10% restantes são voltados para doenças que atingem 90% da população mundial. O que o colega acabou de dizer é que querem transformar na doença uma mercadoria, na saúde uma mercadoria. As pessoas, esse governo interino, esses negociantes, esses corruptos com processos, eles querem fazer da saúde cada vez mais mercadoria, ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. E nós temos que lutar muito contra isso. Temos que retomar aqueles princípios da reforma sanitária brasileira, da universalidade, da equidade, da integralidade, que são os temas que nós estamos tratando aqui. E universalidade é o direito de todos, assegurado por um dever do Estado.
o Brasil convive muito e intensamente com doenças que são negligenciadas. Nós estamos falando do SUS, que trata de doença. Nosso SUS trata de doença, trata de prevenção, trata de saúde. Mas nós temos doenças como tuberculose, como hanseníase, como a dengue, chikungunya, a febre amarela que afeta alguns países do mundo. Estão procurando vacina, não tem produtor. Um produtor é o Brasil, o outro é o Pasteur de Dakar. Então falta vacina. Se a gente não fizer isso, não só para a questão da sobrevivência nossa, não, mas da sobrevivência da humanidade. Esse sistema dá certo desde que não o prostituam. Então, no próximo bloco, com os riscos que estamos correndo, quais as formas de lutar para a permanência e até para uma melhora do nosso Sistema Único de Saúde. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. No site Pense SUS, você fica sabendo como funciona o Sistema Único de Saúde, além de ter acesso a uma ampla reflexão sobre a Política Nacional de Saúde do Brasil. Unidiversidade está de volta no Epidauro do Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade. Até pouco tempo atrás, a gente estava falando desse SUS em permanente construção, de tudo que a gente precisava ainda aprimorar para que o SUS seja cada vez mais pleno. De uma hora para outra, a gente começou a ter que lutar para não perder os direitos adquiridos? É impressionante isso. Para nós é um susto o que a gente está vivendo, porque nós temos um sistema de saúde enorme. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde público do tamanho que tem, e é extremamente complexo esse sistema, e nós estávamos em fase de aprimoramento. É um sistema jovem, cheio de problemas ainda a resolver, mas nós estávamos certos que esse sistema de saúde tinha vindo para ficar. De uma hora para outra, com esse golpe que nós assistimos no país, esse golpe de Estado, nós estamos vivendo a ameaça do sistema não existir ou de ser desfinanciado, tanto ele como as políticas públicas que dão sustentação àquele conceito de saúde que nós havíamos falado aqui, que é fundamentais para um país com tantas iniquidades sociais como o Brasil. E dentro disso, você falou, né? Saúde não é bem a ser comercializado, é um direito. Mas existe, em alguma medida, uma compreensão da população disso? Ou essa fala de que é preciso pagar pela saúde acaba entrando na mente das pessoas? Está entrando na grande mídia, uma publicidade enorme que é feita cotidianamente pelos grandes meios de comunicação, sobretudo a grande televisão, as grandes cadeias de televisão, que são uma concessão do Estado, particularmente uma maior cadeia delas, que é a Rede Globo. Ela todo dia, nas novelas, nos conteúdos publicitários, nos jornais, nos comentaristas, ela fala sempre que o bom é ganhar dinheiro, que o bom é lutar por si próprio, o bom é não ser universal. Então, a ideia da universalidade, que é o SUS, o Brasil é de todos, e é todos e cada um brasileiro tem direito a obter a saúde que necessita, isso é combatido. E essa mercadoria em saúde, transformar a saúde em mercadoria, é isso. Quem tem dinheiro vai ser beneficiado. Quem não tem dinheiro, que volte à matraca, volte a ser um indigente. Eu queria dizer que o modelo de sistema de saúde que a gente tem no Brasil é parecido com o que tem na Europa, que são países que têm os melhores indicadores de saúde do mundo. Esse modelo que querem trazer para aqui, de privatizar a saúde com instituições que vão vender os planos de saúde conforme a sua capacidade de compra, é o modelo americano, norte-americano, que é muito ruim, porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e que tem resultados de saúde, alguns parecidos com os nossos, que para eles é uma vergonha. Então, a gente vai importar um modelo desse que já se mostra em todos os estudos que o Banco Mundial fez, que é um sistema ineficiente. A impressão que às vezes dá é que parece que a gente está assistindo a TV e vendo tudo sendo desmontado e parado no lugar. Eu acho que sempre ficou a necessidade de se movimentar, de defender a saúde. Eu acho que isso sempre foi colocado, né? Se antes era para defender que o SUS pode dar certo, agora é defender para que ele tem que dar certo. A gente tem que fazer com que ele continue existindo. E daí a nossa capacidade de como a gente cria redes, como a gente fortalece redes com diversos movimentos que já existem. Tem movimentos que estão defendendo o SUS, que estão fortalecendo o SUS, e pessoas que é o que a gente chama, né? Como que a gente vai na base, naquelas pessoas
pessoas que cotidianamente estão nos serviços de saúde. E a gente traz esse conjunto de população, porque nós também somos populações, né? Nós somos populações de outros profissionais de saúde que querem nos trazer para a luta. Eu acho que a gente, apesar de ver que isso é uma coisa que tem que acontecer, a gente está com um enorme desafio de conseguir, de fato, operacionalizar essa luta e essa defesa. Renato, eu entendo que isso tudo que está sendo discutido, isso é o viável. O mais clássico é o seguinte: se cair um marciano no Brasil e biologicamente ele tivesse as mesmas condições, ele teria o direito a tudo, dado por cada um de nós, porque a gente paga isso. É uma falácia dizer que isso é gratuito, porque isso é pago. Nós pagamos o nosso plano de saúde, que é o SUS, e ele é para garantir a saúde de toda a população. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que também é um equívoco, que as pessoas acham: eu não preciso do SUS. Então eu tenho meu plano de saúde. É uma mentira, porque o SUS está embutido em várias outras situações, como a qualidade dos medicamentos, a qualidade dos alimentos, a qualidade dos portos, aeroportos e fronteiras. Quer dizer, tem uma série de coisas que, disfarçado no entendimento que a sociedade tem do SUS, garante o direito deles. Eles estão optando para que, se estiver valendo mesmo essa política do desmonte do SUS, que eles não tenham isso, porque não tem plano de saúde para bancar isso. Isso é pago pelo poder público através dos nossos impostos. Então é um equívoco. A gente, por conhecer um pedacinho do SUS, é um pedaço, abre mão do todo. E abre mão do todo para alguém que pode menos ou não pode. E nosso poder é de, como brasileiros, como integrantes do programa que é o SUS, que a gente possa garantir o que menos pode, senão vai ser uma grande covardia que a gente vai estar assinando embaixo. Mas felizmente nós temos esperança. Por quê? Nós estamos nos aproximando agora, vamos ter as Olimpíadas, logo depois das Olimpíadas virão as eleições municipais. Eu quero ver o vereador ou prefeito que vai defender, sustentar o fechamento do posto de saúde, que vai sustentar o fechamento da UPA. O povo vai reclamar. O povo já tem, felizmente, consciência desse direito. As reclamações já estão aumentando com o subfinanciamento e elas vão aumentar muito. Nós temos ainda, felizmente, o sufrágio universal e as eleições municipais vão ser uma oportunidade. Duvido que qualquer partido vai ter coragem de defender o fechamento do posto de saúde, do pronto-socorro, e essas eleições são um momento de resistência. Além disso, as ruas estão ocupadas por gente com espírito democrático, lutando. Não vamos abandonar esse direito. Essa chama está acesa. A democracia será vitoriosa e os direitos também. Nós vamos vencer essa tentativa de derrubar o SUS, de derrubar as grandes políticas públicas que o Brasil instituiu nos últimos anos e que melhorou, de alguma forma, a qualidade de vida da população e os indicadores de saúde como um reflexo da qualidade de vida. E só na luta a gente não pode esquecer, né? Fora Temer. E aí, a gente falou aqui como a reforma sanitária foi um movimento que impulsionou essa conquista de direitos, e agora a gente está vendo essa luta voltar a se articular de uma outra forma, porque os tempos mudaram. É isso mesmo? Existe agora uma nova mobilização a favor do Sistema Único de Saúde? Sem dúvida, a mobilização está cada vez mais crescente. A gente não pode, na verdade, abandonar a luta política em função disso. Uma das coisas até importantes a gente lembrar que, assim, talvez a gente, olhando para esse período passado recente nosso, a gente conseguiu mostrar que o SUS era algo que você vê, é possível ver o SUS, a defesa do SUS, inclusive, na boca de alguns que nunca tiveram presente na luta política do SUS. Mas, por outro lado, talvez a gente, analisando um pouco a nossa trajetória, a gente tenha esquecido de, assim que assumiu aquela trajetória no nosso governo recente, formar politicamente a sociedade. E aí talvez a luta política a gente não tivesse vivenciando esse momento. Mas um dado interessante é que a gente volta, é importante a gente poder estar convivendo, encontrar pessoas que inclusive me ajudaram a formar politicamente durante a trajetória, durante o movimento social, na luta política. Hoje estou na academia e discutindo aqui com os professores que me formaram politicamente. Então isso mostra, na verdade, um próprio movimento de continuidade da luta política. E aí está aí, a luta política está sim, está engajada e a gente tem toda a possibilidade de reverter esse quadro que está aí. É só lembrar o seguinte: nenhum de nós vai poder ser culpado e acusado se as pessoas com tuberculose vierem a morrer, com sífilis vierem a morrer, que as mães que hoje fazem seu pré-natal não possam fazê-lo no sistema público, se esse sistema vingar. Essa tem que ser uma briga de todos, para os que menos podem, possam. Independente de quem queira ter o seu plano de saúde, porque esses não estão protegidos por ninguém.
Não tem política pública, a não ser o SUS, que garanta a sobrevivência ou a manutenção da vida deles e dos filhos deles. Isso eu estou falando pelos meus filhos. Cada um de nós aqui está falando pelos seus filhos, netos, amigos, conhecidos e a população brasileira como um todo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer ao Berro, Noronha, Marcelo, Duque e Bianca por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.